Para utilizar a internet por meio do celular, o cliente pode adquirir junto à operadora um pacote de dados. Mas e quando o limite da franquia contratada é atingido? A velocidade de navegação pode ser reduzida ou cortada? A cobrança por dados adicionais é legal? Acompanhe. Ver uma pessoa falando ao telefone é imagem rara. Agora, o que mais se observa é o uso do celular para navegar na internet e para acesso a aplicativos de interação. Manuela está neste grupo de consumidores totalmente conectados por meio do celular. Seja para questões do trabalho, seja para questões pessoais, ou até mesmo da faculdade mesmo. Então, eu sempre estou conectada, né, para poder responder as pessoas. Tem vezes que eu até faço trabalhos dentro do ônibus, né? Então, eu tenho aplicativos assim que hoje em dia a gente já pode ter esses recursos aí. Apesar de uma grande demanda de usuários, a oferta de internet é de baixa qualidade. Hoje, no Brasil, em média, em internet móvel, os dados trafegam em 3,3 megabits por segundo. Na Coreia do Sul, que é considerada a internet com a melhor velocidade no mundo, essa velocidade média de navegação é de 22,3. A baixa capacidade das redes de banda larga, adicionada à questão da carga tributária, faz com que o brasileiro pague a conta. Por ter uma carga tributária e não ter uma boa infraestrutura, quem acaba pagando esse preço somos nós, o consumidor final. Para você ter uma ideia, o Brasil é uma das piores internets móveis do mundo, mas é uma das mais caras. Depois de atingir o limite do pacote de dados contratado, as operadoras começaram a diminuir a velocidade. Recentemente, anunciaram que vão suspender a opção da velocidade reduzida, cortando o serviço e obrigando o consumidor a contratar uma nova franquia para continuar navegando. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, autoriza mudança nos planos, desde que a operadora avise o consumidor, preferencialmente por mensagem de texto ou eletrônica, com prazo de 30 dias, mas o especialista questiona essa condição. A resolução da Anatel não se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece, lá no seu artigo 51, que a alteração unilateral do contrato e que implique na alteração da qualidade do que foi contratado é cláusula nula. Manuela, além de não ser avisada, teve que conviver com as consequências do corte da internet. Eu já tive, por exemplo, que mandar um documento, né, por e-mail, e eu estava no ônibus indo para a faculdade, então tinha que fazer isso ali mesmo, e aí acabou, né, o limite ali do pacote e eu perdi um prazo, né, que era para uma documentação que tinha um prazo ali definido. Então, assim, acaba que isso aí afeta a gente muito, porque hoje em dia realmente resolvo meus problemas através da internet, né? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor aponta que a maioria dos internautas prefere a redução da velocidade ao corte total do serviço. Mas não é só uma questão de escolha. O consumidor está amparado pelo Código Civil, que trata das relações contratuais, e pelo Código de Defesa do Consumidor. E há uma nova legislação de 2014 que trata do uso de dados móveis. Especificamente no Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, ele estabelece que o consumidor não pode ter o serviço de internet cortado, salvo se por falta de pagamento. O consumidor paga por um pacote de dados e muitas vezes atinge o limite sem fazer um uso consciente. Você tem no seu celular vários aplicativos e esses aplicativos, sem você tomar conhecimento, eles vão na internet de vez em quando. Por exemplo, se você tem um Facebook, eles vão na internet para saber se tem alguma nova postagem, se alguém mandou alguma mensagem. Desabilita essas atualizações. Só peça para usar a internet nos aplicativos quando você mandar que utilize a internet. Mas como acompanhar o consumo desse pacote de dados? Eles dão uma informação no site,
que o usuário pode olhar através da configuração do próprio aparelho, que você olha ali a intensidade do sinal e a quantidade de dados que ainda existe, né? Mas é uma linguagem muito difícil. Eu tentei olhar no meu celular, mas realmente não entendi nada, assim. Este engenheiro de telecomunicações indica um aplicativo gratuito da Anatel para acompanhar melhor a prestação do serviço de cada operadora. Esse aplicativo vai mostrar primeiro a quantidade, de acordo com a sua cidade, na localidade que você estiver, quantas antenas tem de cada operadora, né? Você escolhe a operadora que você quer ver naquela localidade, você vai clicar, ele vai mostrar quantas antenas de cada tecnologia tem naquele local. Isso é importante porque se você adquirir o equipamento 4G e naquela região que você mais fica não tem um número satisfatório de antenas 4G, não vai adiantar nada. Ao confirmar a má prestação do serviço, o consumidor deve cobrar a garantia de direitos. E a partir disso, pode pedir o abatimento proporcional do preço, né? O que às vezes para o consumidor vai ser ínfimo e não vai motivá-lo a procurar a justiça. Mas pensando no aspecto coletivo e pensando numa atuação coletiva dos direitos do consumidor, aí sim a resposta possa ser mais adequada.